Sr. Presidente Humilde, senhoras e senhores, vamos ver aqui os nossos trabalhos com a atribuição do Prémio de Personalidade Lusófona a Ângelo Cristóvão da Academia Galega Portuguesa. Consequentemente, eu daria aqui imediata a palavra ao Presidente Humilde, ao Dr. Fernando Santos, e depois ao Dr. Fernando Humilde. Muito obrigado, Dr. Fernando. Muito bom dia uma vez mais. Como sabem, este prémio é uma das iniciativas mais marcantes do MIL. De resto, dois desses prémios foram já entregues nesta sala e com este prémio pretendemos homenagear personalidades que nos seus países, nas suas regiões de origem mais tenham trabalhado aos mais diversos níveis por este horizonte que nos singulariza, ou seja, pelo reforço dos laços entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. Conforme serão recordados, o primeiro homenageado foi o embaixador brasileiro, Lauro Moreira, embaixador brasileiro junto à CPLP, que, portanto, se reformou e quisemos, com esse prémio, não só sinalizar a importância que o Brasil tem no espaço da lusofonia, importância natural, o seu peso próprio, aos mais diversos níveis, mas quisemos também homenagear muito marcadamente a figura do embaixador Lauro Moreira, que, de facto, os brasileiros que nós temos conhecido é certamente daqueles que mais têm trabalhado por esta convergência lusófona que nós tanto prezamos. Depois, homenageámos uma figura, enfim, igualmente singular, igualmente com um trabalho grandioso nesse plano, que foi e é o Bispo Dom Carlos Ximenes Belo. Uma vez mais, foi um prémio pessoal, mas foi também uma homenagem a um povo, neste caso, ao povo de Timor-Leste, que soube resistir à ocupação indonésia, e isso tem muito a ver com a lusofonia. Como eu costumo dizer, se há povos que compreendem quase que inatamente a importância da lusofonia, o povo de Timor-Leste será provavelmente o melhor caso disso mesmo, porque de facto, se Timor-Leste arranjou uma força cultural e espiritual para resistir à ocupação indonésia, para afirmar depois a sua autonomia política, a sua independência, e soube depois retomar os laços que nunca verdadeiramente se quebraram com toda a comunidade lusófona, foi de facto o povo Timor-Leste, e isso deveu-se em grande medida à lusofonia, porque de facto, se não existisse a lusofonia, se não existisse a comunidade lusófona, Timor-Leste nunca teria encontrado forças no plano cultural para manter a sua autonomia e para depois afirmar a sua independência política. Na terceira edição do prémio, homenageámos uma figura que esteve aqui connosco há muito pouco tempo, o professor Adriano Moreira, e dos portugueses que, enfim, todos nós conhecemos, julgo que foi o português que mais mereceu, enfim, sem extremar para muitos outros, que têm trabalhado também muito nesta área, dizia eu, o português que mais mereceu este prémio, porque, de facto, nas últimas décadas tem sido aquele que, no plano do pensamento, no plano das iniciativas que promove diretamente e daquelas que apoia, de facto, mais se tem notabilizado nesta defesa da convergência lusófona. Não sei se, neste caso, seria de estender o prémio ao povo português, tenho algumas dúvidas. Penso que os portugueses estão ainda demasiado aliados deste desenho estratégico da convergência lusófona. Penso que nas últimas décadas voltámos demasiado as costas à lusofonia, mas, enfim, se tivéssemos ouvido mais o professor Adriano Moreira, certamente que não o teríamos feito e estaremos ainda a tempo de emendar esse erro, que é um erro geopolítico, geoestratégico, mas também é um erro nesse plano dos afetos que hoje tem sido tão bem valorizado
enfatizado em várias intervenções que já se ouviram. O ano passado, na primeira Congresso de Cidadania Lusófona, atribuímos o prémio, conforme estarão recordados, nesta mesma sala, ao engenheiro Domingos Simões Pereira, e aí também foi um prémio pessoal, à pessoa do Domingos Simões Pereira, pelo seu trabalho, sobretudo enquanto ex-secretário executivo da CPLP, mas também um sinal à Guiné-Bissau. Como sabem, a Guiné-Bissau será, provavelmente, para não dizer de certo, o caso mais problemático atualmente em todo o espaço da lusofonia, mas também aí penso que há razões para haver esperança, no sentido que há uma comunidade lusófona que se preocupa com a Guiné-Bissau. De resto, costumo dizer, inclusivamente a guineenses, se a Guiné tem futuro, e eu penso que tem razões para acreditar nesse futuro, é porque há uma comunidade lusófona que, não obstante todas as razões que se possam deduzir, ainda acredita na Guiné-Bissau, ainda se preocupa com a Guiné-Bissau. Se não existisse essa comunidade lusófona, certamente a Guiné-Bissau estaria muito mais sozinha no mundo, e aí sim, enfim, porventura teria muito boas razões para temer não ter o futuro, para temer não ter o futuro que merece. Hoje, ou este ano, decidimos homenagear o Ângelo Cristóvão, a pessoa do Ângelo Cristóvão, porque de facto é uma pessoa, eu posso testemunhá-lo pessoalmente, que muito tem trabalhado, não só por esta ligação, que para nós é perfeitamente natural, entre a Galiza e todo o espaço lusófono, e saliento esta dimensão, não se trata apenas de estreitar os laços entre a Galiza e Portugal, como seria imediatamente mais natural, mas reitero de lançar pontes e estreitar essa ligação entre a Galiza e todo o espaço lusófono, como na defesa deste conceito da lusofonia, como na defesa deste conceito da cidadania lusófona. O Ângelo Cristóvão é uma pessoa que muito regularmente vem a Lisboa, os seus contactos diplomáticos com as várias embaixadas, com as várias entidades mais ligadas à CPLP, é uma personalidade que tem esse traquejo diplomático, essa lucidez, é uma pessoa discreta no seu trabalho, não faz alarde dessas suas iniciativas. Pensámos que seria a melhor pessoa para representar aqui todo o povo galego, porque de facto este prémio, na sua pessoa, é também um prémio a todo o povo galego, pelo menos a todos aqueles que na Galiza mantêm essa memória que é também a memória do futuro, que tem a ver com, de facto, a ligação da lusofonia ao espaço lusófono. No MIL, isso para nós sempre foi evidente que a comunidade lusófona não se circunscrevia aos 8 países da CPLP, mas abarca e abraça todas as regiões com maiores ou menores afinidades que se foram sedimentando ao longo do tempo com esta comunidade lusófona. Até pela gênese do MIL, que, como muitos saberão, nasceu na esteira das comemorações do centenário do nascimento da Agostinho da Silva, e dado o carinho que Agostinho da Silva sempre expressou ainda em vida pela Galiza, de resto ele tinha uma expressão particularmente curiosa, falava de Portugal e Galiza, dois noivos irmãos que a história separou. Também aí nada na história é irreversível e é para nós um grande regozijo dar este sinal de que a Galiza faz parte da comunidade lusófona e de homenagear, em particular, a figura do Ângelo Cristóvão, que penso que bem merece. Obrigado. Da parte dele. E agora passarei a palavra ao Dr. Manuel, não só para se dirigir aos presentes, como para, conforme igualmente é hábito, para entregar em mão o prémio. Saliento que o prémio, este troféu, é uma obra artística do Henrique Gabriel, que
gostaria também de agradecer à pessoa da doutora Amaral o apoio dado pelo Instituto Internacional de Macau. O doutor Jorge Rangel não pode estar presente. É um patrocínio dado já no ano passado e é muito integrado para registarmos a manutenção desse mesmo apoio a este prémio. Bom dia a todos, já boa tarde. Antes de mais, saudar o meu querido amigo, o Dr. Alberto António, que eu conheço, felizmente, há já bastantes anos, e cuja cultura, educação e sensibilidade me tocaram-nos a primeira hora. Saudar o meu querido amigo Renato Epifânio, presidente do MIL, foi ele que há uns anos me convidou, em nome do MIL, para ser presidente honorário desta casa, que aceitei com muita honra, porque sou efetivamente um cidadão lusófono. O homenageado hoje poderá e terá tempo de falar da sua razão, mas devo dizer que estou particularmente feliz de ser um galego hoje a receber esse prémio, e já vos direi porquê, depois de notabilizar algumas pessoas que estão aqui hoje para nós. Começar a ser presidente da Sociedade de Geografia, de ter a honra de patrocinar a minha universidade e a minha entrada nessa sociedade, muito obrigado. O Jornal Garcia Leandro, que comigo partilham alguns momentos no Instituto da Democracia Portuguesa, no Conselho de Curadores. O meu querido amigo, o professor Gito Martins, que é no bastonário da Ordem dos Médicos, quando há 30 anos decidi lançar a aventura da AMI em Portugal. O meu amigo Vitor Romário, que foi embaixador da Angola junto da CPLP, e depois figuras talvez menos conhecidas, mas também muito queridas para mim. Olha ali para a minha amiga Fernanda Oliveira e olha para o meu amigo Filipe Gomes. Meus queridos amigos, estamos aqui a entregar um prémio, o prémio da lusofonia, a um galego. E cabe-me recordar aqui apenas algumas pinceladas antes de rodar, durante 5 minutos apenas e só, o tema da lusofonia me é tão caro. A minha avó paterna tem origens minhotas, mais precisamente Valença do Minho e Caminha. Toda a minha família, por isso, paterna, em parte, lá a minha avó paterna, esteve constantemente na fronteira com a Galiza. E acredito que durante séculos os azulejos, os almeiras, os alves, muitas vezes passaram para a Galiza e confraternizaram com os galegos. São nossos irmãos, sem dúvida nenhuma. As minhas raízes lusófonas, faço questão de salientar, são fundamentais, foram fundamentais no desenvolvimento da minha própria personalidade. Tenho raízes portuguesas, já aqui eu referi, tenho raízes de outros países europeus, que me importa trazer para aqui a população, mas tenho raízes angolanas, que muito me orgulham, e tenho raízes brasileiras, de que me orgulho também bastante. E por isso, neste Atlântico Sul, eu costumo dizer que deve às vezes existir uma ilha imaginária onde eu estou, cruzo exatamente as rotas de Portugal, Angola e Brasil. E é por isso que eu me sinto um verdadeiro cidadão lusófono, depois reforçado pelas minhas múltiplas andanças pelo mundo, porque olhando para aquele mapa, para mim aquele mapa é Portugal. A lusofonia vai muito mais além da CPLP e direi poucas palavras daqui a pouco. Mas porque estamos a falar da Galiza, permitam-me que traga aqui um pequeno episódio. Tenho uma filha que está a fazer Erasmus na Itália e mora numa casa com 3 espanhóis, 2 castelhanos e um galego. E a minha filha veio agora passar as férias da Páscoa para casa e dizia-me: pai, afinal nós somos 2 portugueses e 2 espanhóis, porque o galego, quando fala para a sua família, eu percebo tudo, ele diz, fala como nós, e depois disse-me: se Portugal joga ao futebol contra a Espanha, ele apoia Portugal. E por isso nós naquela casa já somos 2 contra 2, porque o jogo, por isso o jogo é perigoso. E dizer que a lusofonia está no mundo inteiro. Eu cheguei ontem do Chá
e olhando ali para o centro da África, num país onde, teoricamente, Portugal não tem nada a ver. Lembro-me que em Domar, na Universidade de Domar, com o Bispo Dom Miguel de Saragossa, por isso, do Rei de Aragão, estava com o Bispo Dom Miguel, com uma médica italiana, Luís Freire, Paula, com um padre camboniano brasileiro, um padre camboniano português, uma angolana e eu próprio. O mais espantoso naquilo tudo é que eles falávamos em português. Porquê? A médica italiana, antes de se tornar freira, tinha trabalhado com médica em Moçambique e tinha aprendido o Brasil. A senhora angolana tinha um restaurante na região, evidentemente falava português. O padre brasileiro também, e o mais espantoso é que o bispo de Saragossa também, porque tinha feito os seus estudos eclesiásticos no Porto. Por isso há ali várias nacionalidades, mas à noite, quando nos reuníamos, era em português que falávamos. E isso é a tal lusofonia oculta que muitos, infelizmente, não conhecem. A dificuldade na afirmação de uma cidadania lusófona decorre muitas vezes da ignorância, da falta de mundividência. Porque Portugal é aquilo que ali está, é um mapa mundo. Não é apenas os países da língua oficial portuguesa, não. Vai muito mais além e faz questão sempre de reafirmar aqui. Inclui todas as nossas comunidades migrantes, antigas, muito antigas e recentes. Inclui todas as comunidades que ficaram espalhadas pelo mundo. Eu estou aqui a olhar para a Ilha das Flores, eu estou a olhar para a Malásia, quando parte segunda-feira, onde vou poder falar vindo ao português em Kuala Lumpur e em Malaca. Estou a olhar para o Bangladesh, onde lá está a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Estou a olhar para o Sri Lanka, onde há dias presidores da Fundação que lá criamos, a Fundação Dom Lourenço de Almeida, o filho do primeiro vice-rei da Índia, que achou da Polónia, hoje tão esquecida. Estou a olhar para a Melinda, estou a olhar para a Somália, estou a olhar para toda aquela costa africana, estou a olhar para o Bena, onde ainda temos tido um hotel no Castelo de São Jorge da Mina, é a Mina hoje, e onde a nossa presença é tão reconhecida. Castelo criado por Diogo da Zambuja, amando de Dom João II, o príncipe perfeito. E aí, muitas vezes, penso que efetivamente, como eu dizia, estamos ainda na fase da coruja. O nosso povo, todo o nosso povo, os falantes da língua de Camões, como se diz, espalhados por esse mundo fora, ainda continuam adormecidos. É o tempo ainda da coruja, oxalá surja em breve o tempo do falcão, para que todos possamos reerguer um espaço que a todos nos honra. Porque mesmo quando se olha para a Índia e que reduzimos Portugal na dimensão de Goa, de Moidio e pouco mais, estamos errados. No início deste ano estive na Índia de Calcutá, e para aqueles que não sabem, por favor, desloquem-se a Calcutá. E a 70 km de Calcutá está a Basílica Menor Nossa Senhora do Rosário. Basílica Menor, construída em 1680, por um capitão Tavares, que teve a ousadia de partir de Calcutá, daquela região, até Agra, onde estava o Mogol, para lhe pedir autorização para poder vir construir uma feitoria e uma igreja. João Paulo II, ainda neste século, elevou aquela igreja à categoria de Basílica Menor. Por isso, Portugal está muito além do que muitos pensam. E essa lusofonia total, integrada, diversa, como ainda há tempos constatei no sul do Uruguai, é essa lusofonia que importa dar vida, dar cor e, sobretudo, com ela de ser laços de afetividade indissolúveis, laços de reconhecimento indissolúveis. Porque assim sim, todos juntos, na nossa multidiversidade, mas também na nossa unidade, seremos, não tenham dúvidas nenhumas, uma grande força com a qual o futuro da humanidade terá que contar. Na primeira aula
da Cátedra de Câmara urgente na Faculdade de Medicina de Lisboa. A primeira aula que eu dou aos estudantes dos 3, 4, 5 anos de Medicina é sempre uma. Fala de cultura, humanismo e cidadania. Porque independentemente da profissão de cada um, se essas 3 componentes não estiverem bem vincadas, somos fracos seres humanos. Repito, se o nosso país e todos os falantes da língua portuguesa ainda não entenderam a importância de conjugarmos os nossos votos, é porque muitos já se esqueceram da nossa história. Repito, da nossa história. Como dizia a professora Helena Moreira há uns anos, e bem, a língua portuguesa não é nossa, também é nossa. Isto quer dizer que a língua portuguesa também é dos angolanos, é dos brasileiros, é dos guineenses, é dos sri-lanqueses da costa leste, é dos malaios, que ainda hoje só orgulham de serem nossos descendentes no quarteirão português de Malaga e Kuala Lumpur. Está por aí espalhado, em Melinho, onde está o Padrão Vasco da Gama, do Cobre distribuído ao mar. É na costa do Marfim, onde há tantos outros descendentes. É na Limeira, é na Serra da Lua. Enfim, é por todos estes espaços onde nós circulamos. E porque tivemos afetividade e porque soubemos criar antes. Lembro-me há 30 e tal anos, exatamente, quando pela primeira vez fui ao Chad, em 81, numa conversa com o futuro presidente do Chad, Sanaré, dizia-me que ele, enfim, originário de uma ex-colónia francesa, dizia-me que efetivamente o racismo existiu. Não também fomos racistas, mas dizia-me, mas de todos os europeus que por aqui andaram, os menos racistas foram vocês. Dizia-me, numa tenda batemos no chão. E é isto. E em certos combates que eu travei no nosso país há uns anos, eu já apontava 3 estratégias que era importante que lutássemos por eles, uma vez por todas. O nosso mar, e reparem, todos os países da língua lusófona e todas as comunidades lusófonas estão à beira-mar. Vocês já imaginaram o que é a expansão das plataformas marítimas continentais de todos esses países juntos? O Atlântico, em boa parte, passa a ser nosso. E o Índico também. Não se esqueçam, por favor, que toda a região católica do Índico, fomos nós que para lá vamos. Ela está espalhada desde Timor até os Emirados Árabes e até toda a costa oriental da África. Meus amigos, o mar, a lusofonia e uma cidadania ativa, interpelativa e exigente, sem a qual será difícil obtermos dos nossos governantes, todos os nossos governantes, a atenção devida para eixos estratégicos que efetivamente interessam o futuro de toda a comunidade. Muito obrigado, meu caro amigo Dr. Renato Epifânio, por ter convidado a estar aqui hoje convosco. E a palavra é ao nosso homenageado, mas quem a vai dar é o Sr. Dr. António, Presidente da Mesa. Um abraço a todos e muito obrigado. Querido amigo Dr. Fernando Nobre, muito obrigado em nome de todos pelo seu extraordinário testemunho, que há muitos anos nos vem habituando. Eu dava agora a palavra ao homenageado, a quem o prémio vai ser atribuído pelo Dr. Fernando Nobre. Excelentíssimo Senhor Presidente da Sociedade de Geografia, Excelentíssimo Senhor Presidente do Movimento Internacional Lusófono, Sr. Dr. Fernando Nobre, Dr. Amaral, Dr. Marco Excelentíssimos Senhores Embaixadores, caros colegas das distintas academias presentes, caros amigos e amigas, minhas senhoras e meus senhores.
Quando me informaram da proposta de nomeação como personalidade lusófona no ano 2013, rapidamente sugeri aos promotores da iniciativa os nomes de outras pessoas que, com muito mais mérito e melhor oratória, poderiam estabelecer no lugar e fazer um papel bem mais brilhante. Mas ainda tendo em conta a altura humana e intelectual dos que me precedem nesta Europa. O embaixador Lauro Moreira, da Milagre da Paz, Marcinho Zero, o presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Adriano Moreira, e o ex-secretário executivo da CPLP, Domingos Simões Pereira, os quais só posso manifestar um simples aprendiz. Como humilde persistir nesta decisão, acabei aceitando esta homenagem não em nome próprio, mas em nome do movimento internacional, o movimento lusófono galego, e mais concretamente em nome das pessoas e entidades que durante as últimas décadas foram objeto de exclusão social, laboral ou política por defenderem e praticarem a unidade da língua da Galiza, a unidade da língua portuguesa. Com efeito, durante várias décadas, especialmente no sistema de ensino obrigatório da Galiza, converteu-se num motivo de expediente disciplinar, discriminação laboral e até expulsão de docentes, falar da existência de português, dar conteúdos de ortografia comum, razoar nas aulas sobre a unidade linguística entre a variedade galega e a variedade portuguesa, foram, na verdade, motivo suficiente para ser objeto de perseguição no centro de trabalho. Não faltou, especialmente na década de 80 do século passado, a colaboração da imprensa escrita e editada na Galiza, uma verdadeira campanha para denegrir não só o movimento lusófono galego por reiteracionismo, como a lusitaniedade em geral, por meio de notícias tendenciosas e manipulações interessadas. Era frequente encontrar o adjetivo luso só associado a notícias negativas. Foi muito documentado aquele titular que passava: duas pessoas e um português fizeram determinar o ato delictivo. Isto não é muito diferente daquele outro em que noticiava o facto de aquela pessoa que fez tal ato delictivo tinha um forte sotaque galego. Mas que sotaque podia ter? Na Galiza, fomentar o padrão português foi convertido, de facto, em delito de opinião, delito de uso e defesa da unidade da língua, especialmente entre os professores do ensino público, mas não só, também na empresa privada. Lusitaniedade é delito, poderia dizer-se. A mais genuína tradição cultural galeguista sempre manteve uma concepção universalizadora do galego, não fechada num isolacionismo estéril, mas aberta ao mundo. Na defesa coerente destas ideias, durante décadas de trabalho constante, pouco reconhecido e muitas vezes ingrato, podemos salientar o trabalho ingente da Asociação Galega da Língua e das Irmandades de Fala da Galiza e Portugal em condições politicamente difíceis. Muitas pessoas merecem hoje o nosso reconhecimento. Na década de 80, a comunidade de galegos utentes do português da Galiza era realmente pequena. A desqualificação quantitativa é o argumento dos que não têm argumentos. Houve quem, por desprezo, chegou a dizer dos que escrevíamos e publicamos livros, revistas e artigos em português padrão que cabíamos num táxi. Devo dizer hoje aqui que esse cálculo não estava bem acertado. Na verdade, era preciso 4 táxis para levar essas pessoas. Contra esta política de exclusão, a sociedade civil galega criou associações culturais que, contra pronóstico, foram crescendo em número e atividade, sempre por conta própria, sem qualquer ajuda pública. Atualmente existem mais de 25 centros sociais lusófonos espalhados por toda a geografia galega, além de entidades culturais e associações profissionais de âmbito nacional, com uma clara vocação e prática lusófonas que utilizam normalmente o português com normalidade. Há escritores, pequenas editoras e muita atividade na internet que dá conta da efervescência deste movimento que surge exclusivamente da iniciativa civil e que está conseguindo mudar completamente o panorama cultural. Houve e há um trabalho intenso, continuado, generoso, cívico, de divulgação, promoção da cultura, resgate da memória histórica por um princípio básico, o da dignificação do galego e dos galegos. Além do aspecto organizativo, outra parte muito importante da tarefa deste esforço foi dirigir ao plano intelectual. No fundo, muitos debates giraram sobre o conceito de língua e continua a ser uma questão central. Os esforços da GAL ficaram plasmados nos 4 congressos internacionais da língua galega portuguesa na Galiza,
utilizados no país civil. Por exemplo, tamén a revista Agraria, en numerosas publicacións no ámbito das ciencias sociais, como a revista Nós, o ensino, temas do ensino, Cadernos do Pobo e Agraria. Poderá alguén dizer que na Igrexa indiscutible se leu máis sobre filoloxía, lingüística e sociolingüística en 2 décadas que en toda a historia anterior do país e probablemente será verdade. No relacionamento con escritores en encontros internacionais, fomos observando como o noso discurso non era ben entendido ou en todo caso era interpretado de forma diferente a como nós esperábamos. Logo percebemos que os conceptos manexados de un e outro lado da raya tiñan significados diferentes. No espazo político español, a chegada da democracia e legislación favorecedora das linguas dos territorios históricos, generalizouse o conceito de normalización lingüística no sentido de tornar normal, de tornar social o uso de unha lingua. En cuanto en portugués, normalizar ten un significado diferente relativo á norma lingüística. Por tanto, foi preciso un duplo esforzo de explicación e adaptación do discurso para que fose percibido no espazo lusófono. Estamos ainda nesta tarefa. En maio de 2013 foi presentado no Parlamento Galego unha iniciativa legislativa popular coñecida pelo nome Valentín Paz Andrade, con apoio de 17.000 cidadanos que asinaran a petición. Foi admitida a trámite por unanimidade no Parlamento de Galicia. Depois de algunhas adaptacións, acréscimos e mellores, foi aprobado por unanimidade dos deputados do Parlamento Galego el día 11 de marzo. Converteuse na Lei 1/2014 e entrou en vigor o día 9 do mes en curso, quer dizer, há unha semana. O seu nome é Lei para o Aproveitamento da Lingua Portuguesa e Vínculos con Lusofonía, que por comodidade podemos chamar Lei de Portugués e da Lusofonía. Gostava de apresentar este documento, salientar os aspectos legais e facer algunhas considerações sobre o seu posible desenvolvimento. O texto legal inclui 5 artigos precedidos por unha explicación de motivos. A exposición de motivos, como a lei en sí, constitui unha viragem de rumbo na política institucional galega, por cuanto sitúa a lingua portuguesa e a integración no espacio lusófono como designio estratégico de Galicia. Como indiquei, durante as últimas décadas, esas cuestións foron promovidas e defendidas en solitario por entidades da sociedade civil. Deste preámbulo sabemos todos os aspectos que intento ser importantes. En primeiro lugar, o reconhecimento do valor instrumental da lingua. O reconhecimento do portugués como variedade internacional do galego, definido como intercomprensible como portugués común. En segundo lugar, o reconhecimento do valor histórico e político da Comisión Galega do Acordo Ortográfico, que participou en calidade observadora nos acordos ortográficos de 2016 no Río de Janeiro e de 90 en Lisboa, por convite das respectivas academias, e que serve de precedente e justificación da lei. O artigo primeiro diz literalmente: os poderes públicos galegos cooperarán co coñecemento da lingua portuguesa e as culturas lusófonas para aprofundar nos vínculos históricos que unen a Galicia con os países e comunidades de lingua portuguesa e pelo carácter estratégico que cada Galicia ten as relacións económicas e sociais no cuadro da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. O segundo artigo diz literalmente: o Goberno galego incorporará progresivamente a aprendizaxe da lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras aos centros de ensino da Comunidade Autónoma de Galicia. E farei un breve comentario. Este artigo establece a obrigación de introducir o ensino da lingua portuguesa nos centros escolares galegos, quer dizer, no ensino primario, no secundario e no que nós chamamos formación profesional. Este artigo refere-se ao xeito en que se articulará dentro das posibilidades da actual legislación en vigor a introducción do portugués no ensino, nunha primeira fase no cuadro de competencias en linguas estranxeiras. É a fórmula de consenso para que as autoridades promovan unha lingua que os galegos percebemos, mas que desconhecemos a súa vertente internacional. Isto obriga ao establecimento dun regulamento para a contratación de profesores e a realización de novos materiais didácticos en lingua portuguesa, os quais tenden de ser elaborados especificamente para alumnos galegos. Como xa ten sido indicado en varios lugares e en diversos momentos, ao ascender aos estudos de portugués, os galegos, sin cualquier contacto previo con o acordo ortográfico, entramos directamente no nivel intermedio, o que non acontece con estudantes de outras latitudes lingüísticas e culturais. O terceiro artigo diz literalmente: deberán ser promovidas tamén as relacións a todos os niveis con os países de lingua oficial portuguesa, constituindo este un objetivo estratégico do Goberno galego, de maneira especial fomentar-se o coñecemento desta lingua pelos empregados públicos,
a participación das institucións en foros lusófonos de todo tipo, económico, cultural, ambiental, desportivo, etc. Ben como a organización na comunidade autónoma galega de eventos con presencia de entidades e persoas de territorios que teñen o portugués como lingua oficial. E comento, este terceiro artigo faz referencia á promoción do portugués entre os empregados públicos e o relacionamento internacional. Isto implica, por tanto, os planos diplomáticos e o que se ven chamando o plano paradiplomático con os países de lingua oficial portuguesa. Há aquí dúas fórmulas posibles e compatibles. Unha é o relacionamento bilateral da Galicia con países e rexións autónomas e outra a integración de entidades galegas oficiais ou da sociedade civil en organismos internacionais como a CNTP. Todo isto podería e deberá ser articulado con a creación de organismos especificamente destinados a estes fins. O artigo 4 refere-se á introducción e á abertura de canais de televisión en lingua portuguesa no espazo da Galicia. Refere-se tanto á televisión como á radio. O segundo ponto deste artigo refere, literalmente, a Compañía de Radio e Televisión da Galicia promoverá os intercambios de producións audiovisuais e de programas completos ou partes destes nos diversos xéneros televisivos, ben como a colaboración en materia de proxectos audiovisuais novos e a cooperación de emprego de meios de produción técnicos e humanos e a posta en común de conhecimento aplicado á produción audiovisual ou á xestión empresarial de televisões de lingua portuguesa, especialmente naqueles ámbitos susceptíveis de atingir as maiores posibilidades de beneficio mútuo e recíproco. O meu comentario é claro, que unha das consecuencias prácticas é que serán emitidos contidos en portugués na versión original, non só contidos originados en Portugal, mas en portugués, na televisión e radio públicas galegas. É claro que se abren aquí posibilidades de colaboración, de experiencias e programas de desenvolvimento que, do noso ponto de vista, deberán atender a multipolaridade con que é percibida e entendida actualmente a lusofonía, o que aponta para a necesidade de parcerías concretas. Pretende-se que os galegos teñan acceso ao conhecimento da realidade dos países e comunidades de lingua portuguesa e que estes coñezan tamén a realidade galega nunha óptica integradora e enriquecedora para todas as partes. O último ponto desta lei indica que o Goberno galego realizará anualmente un relatorio. Este relatorio ten que incluir unha relación pormenorizada de accións levadas a termo, o custo económico e as previsões que efectúan para o exercicio civil. O dito informe remeterse ao Parlamento. Por tanto, haberá un controle anual da execución desta lei. Paso a seguir a facer algunhas considerações que estimo que poden ser úteis. En primeiro lugar, sen cualquier género de dúbida, é o resultado do discurso da sociedade civil. E estamos agora no segundo Congreso da Sociedade Civil. Portanto, entendo que é totalmente pertinente. E foi realizado num contexto político completamente desfavorado durante décadas. É fruto do traballo das asociacións lusófonas galegas como Relación Cívica e Cultural que desde a década de 70 do século pasado traballaron para conseguir unha mudanza como esta. En segundo lugar, trata-se de un acordo político e de consenso. Como un criterio, o Goberno autónomo galego entendeu a importancia de conseguir o máximo apoio político para a lei. Como foi dito por varios diputados no debate parlamentar que levou a aprobación do texto no 11 de marzo, a Comisión Promotora foi interlocutora directa en negociar o texto final con o Goberno e grupos políticos da oposición. O acordo conseguido reflete un acordo político, un acordo social para a integración da Galicia no espazo lusófono. A unanimidade parlamentar é a mellor garantía que para que o proceso sexa conducido por vías consensuais. Pode facilmente imaginarse que, de algún modo, o Goberno Central non está longe destes parámetros. Ao asumirmos este papel como interlocutores, asumimos tamén a responsabilidade de contribuir dentro das nosas capacidades para o pleno desenvolvimento da sociedade. O acordo implica a nosa disposición para acompañar as diversas medidas de desenvolvimento do texto legal que posan vir a ser adotadas. Quanto á Academia Galega da Lingua Portuguesa, os seus estatutos referen explícitamente a capacidade para asesorar os poderes públicos en relación ás políticas de difusión e ensino da lingua portuguesa. En terceiro lugar, e non menos importante, o consenso é, por definición, significado de abertura, de colaboración.
Para redigir o texto legal, mantivemos reunións con destacadas entidades culturais tradicionalmente distantes ou mesmo contrarias, explícitamente contrarias á lusofonía galega. As mesmas que ainda hoxe xugan ter o monopolio da verdade. A súa opinión foi tida en conta. O novo reto é encontrar a fórmula para integrar neste consenso. O relacionamento da Galicia con os países de língua portuguesa foi durante décadas un proxecto de grupos asociativos cívicos e culturais. Agora é tamén a posición institucional da Galicia. Isto é algo que debe ser tido moita conta. En cuarto lugar, a incorporación do portugués ao sistema de ensino da Galicia trará, sen dúbida, para as empresas galegas o acceso máis fácil a novos mercados, até agora ignorados e esquecidos. Repercutirá, sen dúbida, no crecimento do Produto Interno Bruto galego e, por tanto, do PIB da España, cuxo cálculo é agora difícil de realizar. En quinto lugar, gostaba de referir o papel da Galicia nos o papel que nós entendemos que pode exercer a Galicia nos escola. A experiencia galega en políticas de linguas, o acceso ao mundo da lingua castellana, unha antiga tradición cultural europeia, un capital humano altamente formado e ligações históricas lindas das experiencias das diásporas facen da Galicia un ponto de encontro de culturas e un espazo criador de novas narrativas dentro da lusofonía. A cidadanía galega tamén está chamada a construir súa identidade dentro da familia lusófona, que se alicerza non en vínculos históricos ou en argumentos identitarios nin en pasañas históricas, mas en capacidade de construir novas vías de cooperación e solidariedade. En sexto lugar, gostaba de referir especificamente o facto de esta lei promover o relacionamento preferente con Portugal. A lei ten por título a Lei para o aproveitamento do lingua portuguesa e vínculos con a lusofonía. Entendemos que é, de todo ponto de vista, pertinente distinguir sempre entre os gobernos e os povos. No artigo 1 indícase que refere explícitamente o carácter estratégico para a Galicia tenha relacións económicas e sociais no cuadro da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Esta relación é coherente con a tradición de aproximación luso-galaica do inicio do século XX até hoxe e con os factos que a lingüística demonstra en relación á unidade da lingua. Está explícita na gramática de Celso Cunha Viña e Sintra, publicada en 34, acho que na página 4, na parte da esquerda. Veja o mapa dos dialectos portugueses. É, naturalmente, a mellor tradición da lingüística románica. Está nos esforzos de Manuel Rodríguez Lapa, da década de 20 até o seu falecimento, por integrar o galego como variedade do portugués. Está na obra de Xoán Vicente Viqueira, da década de 20 do século pasado até o seu falecimento. Faz parte esencial da obra de Ernesto Guerra da Cava, que favoreceu a participación galega nos acordos ortográficos. Está na obra de Ricardo Carvalho Calero, unha das maiores personalidades da cultura galega do século XX, cuxo nome é aínda tabú nos ámbitos oficiais da Galicia. En sétimo lugar, gostaba de comentar brevemente o contributo da Academia Galega da Lingua Portuguesa. En cumprimento das funcións estatutarias, o presidente da nosa Academia, o profesor José Martín Montero Santalla, presentou en 2009 un primeiro contributo lexical galego de 1.200 palabras destinados a ser incluído no vocabulario ortográfico común, dentro en que nós participamos nos acordos ortográficos de 36 e 90, e un dos acordos de palabra era que os galegos participaríamos na elaboración deste vocabulario. Por tanto, ese vocabulario foi feito, foi entregue, foi acrescentado e foi mirado. Durante os anos seguintes, constatando os impedimentos que foron colocados á nosa participación no vocabulario ortográfico común, a Academia decidiu elaborar o vocabulario ortográfico galego, que irá alén de 70.000 entradas. Este vocabulario será tan completo quanto posible e tan abrangente quanto conveniente e será entregue durante este ano. A tarefa foi encomendada á Comisión de Lexicoloxía e Lexicografía da Academia. Aproveito a oportunidade para anunciar tamén, mas esta non é unha novidade absoluta, o lanzamento nos próximos meses do Dicionario Historis actualizado e acrescentado. É o Dicionario Galego da Lingua Portuguesa que irá alén das 150.000 entradas. Ambos, dicionario e vocabulario, en cumprimento do noso compromiso de aplicación do acordo ortográfico. Ambos serán posibles de consulta gratuita na internet,
será en cualquier caso accesible de cualquier normativa fotográfica. Gostaba de comentar tamén que a última actividade da nosa academia é a publicación dun selo. O selo é impreso, diz aquí, Correos de España. E diz así: a Galicia 2014, aprobación da Lei para o aproveitamento do idioma portugués e vínculos con a lusofonía. É a primeira vez que na España se edita un selo para conmemorar a lingua portuguesa, e este selo é editado en colaboración con a Asociación 8 séculos de lingua portuguesa, que xa o presidente está aquí presente, e ao mesmo tempo, naturalmente, ese selo conta con a aprobación do CTT, e eu teria gosto de entregar aquí aos colegas. Tengo que abordar, teño que falar deste tema porque é importante para nós e tamén para todos. En relación ao acordo ortográfico, deben entender os aquí presentes que non ten o mesmo significado para os galegos que para os portugueses. Cando nós falamos do acordo ortográfico estamos a falar da luta pola unidade da lingua. A lingua é de todos, e todos temos algo a dizer. O acordo ortográfico de 1990 facilita o reconhecimento das variedades nacionais dentro de unha relativa unidade ortográfica e marca un ponto de inflexión a partir do cual as decisións unilaterais en materia de lingua ortográfica son inviables. Neste proceso, os galegos aspiramos ao reconhecimento das nosas características propias. A norma galega do portugués debe refletir esta diferenza e debe refletida sen desfigurar a unidade da lingua, sen desfigurar o que é común. Non pode esperarse de nós que o pronuncie para que o galego sexa unha copia do que se realiza en outro país. Xa, en cualquier caso, o reflexo da nosa historia e da nosa vontade de lingua. Señores e señores, iniciamos en 2008 un proceso. En 8 de abril tive a oportunidade de participar nunha sesión da Asamblea da República sobre o acordo ortográfico, nunha sesión informativa. Na altura era o presidente da Asociación Promotora da Academia, e da Academia de Constituidade. Nese evento ratificábamos a nosa adhesión ao proceso de unidade ortográfica, en que a Galicia esteve presente por mediación do profesor Ernesto Badacal há máis de 50 anos. Dicía eu aos deputados da Asamblea da República que un forte sentimento de consciencia cívica de pertenza á lusofonía está a tornarse geral no mundo da cultura da Galicia. No mesmo evento, o presidente da GAM na altura, Alexandre Baños, aquí presente, lía o comunicado conjunto das entidades lusófonas galegas que incluía o seguinte parágrafo que reitero hoxe aquí, finalizando esta edición por ser plenamente actual. E lembro que foi en 2008. Diz da seguinte maneira: no camiño que a Galicia ten de percorrer para conseguir a inserción plena nas institucións internacionais, nomeadamente a CTT e o BILP, os responsables políticos poden contar, ontem como hoxe, con a nosa colaboración para favorecer un diálogo constructivo e encaminhar de forma máis satisfactoria esta questão ainda non resolvida. Xogamos que actualmente existen as condicións suficientes para dar os primeiros pasos. Agradezo esta honra de receber o premio e espero que a miña intervención teña sido útil. Em nome do Movimento Internacional Lusófono, com a autorização do Sr. Presidente, Dr. Renato Epifânio, já que eu sou apenas o Presidente honorário desta instituição, com a autorização do meu querido amigo Dr. António, Presidente da Mesa, amigo, ouvi o seu discurso com muita emotividade e criatividade e posso dizer que, pessoal, eu também nasci noutros horizontes, compartilho consigo daquilo que disse, sobretudo relativamente ao curso primário. Por isso, em nome do MIL, tenho a honra de lhe entregar este troféu e ao aceitá-lo, está nesta casa, porque bastou ouvi-lo para saber que somos todos detentores da mesma língua. Ela não é só nossa, ela também é nossa. Um abraço e muito obrigado.
às 2h15 mais tardar. Obrigado. O almoço é livre, portanto, cada um.